Quênia é obrigada por Gendal a se casar com Pascoal, mesmo ainda sofrendo com o desaparecimento de Dumi. Só que, enquanto o casamento se aproxima, Akim e Ladissa encontram Dumi desacordado na mata e fazem de tudo para salvar sua vida. Tínua corre contra o tempo para descobrir a verdade e impedir que Quênia seja entregue ao homem errado. Mas, na cerimônia, um segredo envolvendo Binta e Pascoal promete virar tudo de cabeça para baixo. Será que Dumi conseguirá sobreviver e chegar a tempo? O casamento de Quênia e Pascoal vai realmente acontecer? E qual é o segredo que Binta tenta esconder a qualquer custo? Quênia é chamada às pressas para comparecer à sala do trono. Desde o momento em que recebe a ordem, a princesa sente que há alguma coisa errada. O chamado de Gendal não costuma acontecer sem motivo, principalmente depois de tudo o que aconteceu entre os dois. Ao entrar no grande salão, Quênia imediatamente procura pelo pai, mas é o semblante de Shinua que chama sua atenção. O conselheiro está parado próximo ao trono, com o rosto abatido e os olhos marejados. Ele tenta disfarçar a preocupação, mas para Quênia, aquilo é o suficiente para perceber que alguma coisa grave está prestes a acontecer. Ela se aproxima devagar e pergunta: Shinua, o que aconteceu? Por que você está com essa cara? Shinua abaixa os olhos e responde de maneira cuidadosa: Não aconteceu nada que você precise temer, princesa. Pelo menos, é isso que eu espero. A resposta só aumenta a desconfiança de Quênia. Antes que ela consiga insistir, Gendal se levanta do trono e caminha lentamente em sua direção. Com uma expressão séria, o rei diz: Chega de perguntas. Eu mandei chamá-la, porque finalmente tomei uma decisão. Quênia sente um aperto no peito. Mesmo assim, tenta manter a esperança. Uma decisão sobre o meu castigo? Gendal fica alguns segundos em silêncio, como se estivesse saboreando a expectativa da filha. Então responde: Exatamente. Eu pensei bastante durante esses últimos dias e decidi que você poderá sair do castigo, minha filha. O semblante de Quênia muda imediatamente. Pela primeira vez em muito tempo, ela acredita que talvez consiga recuperar a liberdade. Obrigada, papá. Eu sabia que o senhor iria compreender. Eu prometo que aprendi a lição. Nunca mais vou desobedecer ao senhor. Gendal ergue uma das mãos e interrompe a filha antes que ela comemore demais. Eu ainda não terminei. O sorriso de Quênia desaparece lentamente. Como assim? Gendal volta para perto do trono e fala com uma tranquilidade que deixa a princesa ainda mais desconfiada. Você poderá sair do castigo quando se casar com Pascoal. Por alguns segundos, Quênia simplesmente não consegue reagir. Ela olha para o pai como se tivesse entendido errado. O quê? Gendal não repete imediatamente. Apenas sustenta o olhar sobre a filha. Quênia, então, percebe que ele está falando sério. Me casar com Pascoal? Não! Isso não pode estar acontecendo. Pascoal, que está entre os presentes, não consegue esconder o sorriso de satisfação. Ele cruza os braços e observa Quênia, como quem acaba de receber uma notícia maravilhosa. A princesa percebe a reação dele e fica ainda mais revoltada. Eu não vou me casar com esse homem. Eu não suporto o Pascoal e jamais vou aceitar viver ao lado dele. Gendal estreita os olhos. Você está confundindo uma ordem com uma proposta, Quênia. Eu não estou perguntando se você aceita. Estou apenas informando o que vai acontecer. Quênia balança a cabeça, incrédula. Mas o senhor não pode decidir com quem eu vou me casar. O sarcasmo aparece no rosto de Gendal. Não posso? Então me diga, minha filha, quem exatamente pretende me impedir? Quênia fica em silêncio por um instante. Gendal se aproxima ainda mais e completa. Você perdeu o direito de escolher no momento em que decidiu desafiar a autoridade do seu próprio pai. Quênia olha para Pascoal novamente. O homem continua sorrindo, claramente satisfeito com a situação. E ele? Ele está gostando disso, não está? Pascoal responde com falsa modéstia. Eu apenas aceito com humildade a decisão de Sua Majestade. Se Quênia aprender a me respeitar,
Acredito que poderemos ter uma vida tranquila. Kenya solta uma risada nervosa, carregada de indignação. Tranquila? Você chama isso de tranquilidade? Está praticamente comemorando a minha desgraça. Binta observa tudo em silêncio. Por um breve instante, Kenya percebe que ela troca um olhar rápido com Pascoal. O gesto é tão discreto que poderia parecer apenas uma coincidência, mas a princesa fica intrigada. Ela estreita os olhos, tentando entender o que existe por trás daquela troca de olhares. Por que vocês dois estão se olhando desse jeito? Binta imediatamente muda a expressão e responde com falsa serenidade. Não sei do que está falando, Kenya. Talvez esteja vendo coisas onde não existem por causa do nervosismo. Kenya não se convence. Eu não estou nervosa o suficiente para imaginar o que está diante dos meus olhos. Jendal perde a paciência. Já chega. Você se casará com Pascoal daqui a 2 dias. Não quero mais ouvir uma palavra contra essa decisão. Desesperada, Kenya corre até o pai e se ajoelha diante dele. Por mama, papá, não faça isso comigo. Eu imploro. Pode me deixar presa no meu quarto pelo resto da vida. Pode tirar todos os meus privilégios. Pode me deixar vivendo apenas de pão e água, se é isso que deseja. Mas não me obrigue a me casar com esse homem. Jendal olha para a filha ajoelhada e permanece impassível. Está vendo? É justamente essa atitude que prova que eu estou certo. Você continua acreditando que pode negociar comigo. Kenya ergue os olhos, desesperada. Eu só estou pedindo que o senhor tenha piedade de sua própria filha. Jendal responde friamente. Piedade não é o que mantém um reino de pé. Pascoal tem minha confiança. Você, infelizmente, fez de tudo para perder a sua. Ele então aponta para Pascoal. Daqui a 2 dias, você será esposa dele. E, depois do casamento, será responsabilidade de Pascoal decidir como conduzirá a vida dentro de sua própria casa. Kenya começa a chorar ainda mais. Não, por favor. Jendal se vira para Pascoal. Leve-a para o quarto. Tranque a porta e me entregue a chave. Ninguém entrará lá sem minha autorização. Pascoal caminha em direção à princesa. Kenya recua. Não encoste em mim. Pascoal segura seus braços e ela tenta se soltar. Me solte. Shinua, por favor. Procure por Dumi. Eu preciso saber como ele está. Shinua dá um passo à frente, completamente angustiado. Kenya. Mas Jendal imediatamente ergue a voz. Não. Pascoal começa a levar Kenya para fora da sala. Enquanto desaparece pelo corredor, ela grita desesperadamente. Shinua, procure por Dumi. Descubra o que aconteceu com ele. Os gritos da princesa ecoam pelos corredores, até finalmente desaparecerem. Jendal então volta lentamente o olhar para Shinua. Interessante. Muito interessante. Shinua tenta esconder o nervosismo. Majestade? Jendal se aproxima. Por que minha filha pediu justamente a você que procurasse por Dumi? Shinua engole em seco. Ela está desesperada, Majestade. Dumi é o homem que ela ama. Talvez tenha apenas pensado em mim porque sabe que sou seu amigo. Jendal continua encarando-o. Seu amigo. Ou seu cúmplice. Shinua mantém a postura, embora suas mãos estejam tensas. Eu jamais trairia o senhor. Jendal dá uma pequena volta ao redor dele. É mesmo? Então por que tenho a impressão de que você sabe muito mais do que deveria? Shinua responde com cautela. Talvez porque eu conheça Kenya melhor do que qualquer outra pessoa neste castelo. Binta observa atentamente a conversa. Seu olhar acompanha cada movimento de Shinua, como se tentasse descobrir se ele está escondendo alguma coisa. Jendal percebe o nervosismo do conselheiro e decide cortar qualquer possibilidade de reação. A partir deste momento você está proibido de se aproximar de Kenya. Nem sequer quero vê-lo, perto da porta do quarto dela. Shinua fica tenso. Majestade, eu apenas. Jendal o interrompe. E também está proibido de sair deste castelo. A ordem faz Shinua estremecer. Por um instante ele pensa em protestar,
mas percebe os olhos desconfiados de Gendal e o olhar atento de Binta. Então abaixa a cabeça. Claro, majestade. Como o senhor ordenar. Gendal abre um sorriso discreto, satisfeito com a submissão. É assim que gosto de vê-lo, prestativo. Shinua faz uma reverência. Sempre estarei a serviço do reino. Espero que sim. Agora vá. Tenho um casamento para preparar. Shinua se afasta lentamente, mas antes de sair, lança um último olhar para Binta. Ela permanece imóvel, observando-o com uma expressão indecifrável. Assim que o conselheiro deixa o salão, Gendal se vira para a rainha. Você realmente acredita que esse casamento vai funcionar? Binta responde sem hesitar. Se o senhor continuar firme, não vejo como poderia dar errado. Gendal cruza os braços. Quenya é teimosa. E se ela conseguir convencer Pascoal a se voltar contra mim, eu posso transformar um homem de confiança em outro inimigo. Binta esboça um sorriso dissimulado. Pascoal não vai cair nas palavras de Quenya. Ela pode chorar, implorar e até tentar fazê-lo sentir pena dela, mas ele sabe de que lado está. Gendal estreita os olhos. Você fala com muita certeza. Binta mantém a calma. Porque conheço Pascoal. Ele não deixará que uma mulher desesperada coloque em risco aquilo que deseja. Do lado de fora, porém, Shinua não foi tão longe quanto Gendal imagina. Escondido no corredor, ele permanece imóvel ao perceber que ainda consegue ouvir a conversa. Ao escutar a segurança com que Binta fala sobre Pascoal, Shinua franze a testa. Ela fala como se tivesse certeza demais. O conselheiro fica ainda mais desconfiado quando se lembra do olhar que Binta e Pascoal trocaram diante de Quenya. O que será que essa mulher está escondendo? Shinua então percebe que está diante de algo muito maior do que um simples casamento arranjado. E sem que Gendal saiba, aquela desconfiança pode ser justamente a primeira pista capaz de impedir que o rei entregue Quenya nas mãos de seus próprios inimigos. Enquanto Shinua tenta descobrir o que Binta está escondendo dentro do castelo, a situação de Dumi também se torna cada vez mais delicada. Depois de horas procurando pelo rapaz, Akin e Ladissa finalmente o encontram no meio da mata. Dumi está desacordado e completamente sem forças, fazendo os dois perceberem que não podem perder tempo. Akin se abaixa ao lado do amigo e verifica se ele ainda respira. Ele está vivo, mas está muito mal. Precisamos tirá-lo daqui antes que algum soldado apareça. Ladissa olha para os lados, apreensiva. Então pare de olhar para ele e me ajude. Se os homens de Gendal chegarem primeiro, não teremos outra oportunidade. Os dois carregam Dumi pela mata até conseguirem chegar ao esconderijo dos rebeldes. Assim que entram, Ladissa prepara algumas ervas e começa a cuidar do rapaz. Ela limpa seus ferimentos e tenta fazê-lo recuperar as forças. Akin permanece andando de um lado para o outro, claramente preocupado. Isso não vai acabar bem. Ladissa continua concentrada no que está fazendo. Se continuar andando desse jeito, vai abrir um buraco no chão. Fale logo o que está pensando. Akin respira fundo. Os soldados de Gendal estão procurando Dumi por toda parte. Se encontrarem este lugar, acabou. Eles vão descobrir que ele está vivo e também vão descobrir onde estamos escondidos. Ladissa finalmente ergue os olhos. Eu já pensei nisso. Akin se aproxima. E encontrou alguma solução? Ladissa faz uma pausa antes de responder. Você se lembra da ossada que encontramos enquanto procurávamos por Dumi? Akin franze a testa. Lembro. Então, volte até lá. Ele estranha a ordem. Para quê? Ladissa olha para as roupas de Dumi. Para colocar as roupas dele junto à ossada. Akin fica alguns segundos em silêncio. Você está falando sério? Muito. Ele aponta para Dumi. Quer fazer os soldados acreditarem que ele morreu? Ladissa responde com frieza. Quero fazer Gendal acreditar que ele morreu. Existe uma diferença. Akin demonstra desconforto. E se Quenya descobrir? Você sabe o que isso vai fazer com ela? Ladissa suspira.
É justamente por isso que precisamos fazer isso com cuidado. Ela vai sofrer. Eu sei. Ladissa volta a cuidar de Dumi e explica. Mas se os soldados continuarem procurando por ele, podem encontrá-lo antes que consigamos salvá-lo. E se isso acontecer, o sofrimento de Kenya deixará de ser fingimento. Akin fica pensativo. Você está dizendo que precisamos fazer ela acreditar que perdeu Dumi para que ele tenha uma chance de continuar vivo. Ladissa confirma. Exatamente. Às vezes, para salvar alguém, precisamos fazer parecer que já o perdemos. Akin olha novamente para o amigo desacordado e finalmente concorda. Está bem, mas espero que isso não destrua Kenya. Ladissa responde. Eu também espero. Agora vá antes que alguém perceba que estamos aqui. Akin pega as roupas de Dumi e desaparece pela mata. Enquanto isso, no castelo, Kenya passa a noite em prantos. No dia seguinte, ela é retirada novamente do quarto e levada até a sala do trono. Com o rosto inchado e os olhos vermelhos, ela encara o pai sem qualquer paciência. O que o senhor quer agora? Eu achei que o casamento fosse amanhã. Jendal permanece sentado, demonstrando uma tranquilidade quase cruel. E será amanhã. Mas pensei que poderia lhe entregar uma pequena lembrança antecipadamente. Kenya olha desconfiada. Uma lembrança? Do senhor? Depois de me obrigar a casar com Pascoal? Eu não consigo imaginar nada que venha do senhor e que possa me agradar. Jendal dá um sorriso sarcástico. Ainda assim, abra. Talvez você se surpreenda. Ele aponta para um grande baú colocado no centro do salão. Kenya observa o objeto com desconfiança. O que tem aí dentro? Jendal responde. Se eu contar, perde a graça. Abra e descubra. A princesa permanece imóvel. Por que eu tenho a impressão de que o senhor está se divertindo com isso? Jendal cruza os braços. Porque pela primeira vez você está começando a me conhecer. Kenya respira fundo e caminha lentamente até o baú. A cada passo, seu coração parece bater mais rápido. Ela para diante da tampa e olha para o pai. Se isso for mais uma tentativa de me humilhar. Jendal a interrompe, debochado. Abra, Kenya. Você queria tanto ter notícias de Dumi? Ao ouvir o nome do amado, Kenya sente um arrepio. Ela coloca as mãos sobre a tampa e a levanta lentamente. No instante em que vê o que está dentro, seu rosto perde a cor. Não. Kenya solta um grito e leva imediatamente as mãos aos olhos, recusando-se a continuar olhando. Ela cai de joelhos e começa a chorar desesperadamente. Não, não pode ser. Não. Jendal permanece observando a filha, quase satisfeito com a reação. O que foi? Kenya tenta falar, mas sua voz sai entrecortada. Ele... Não, isso não. Jendal dá uma pequena risada. Mas você não pediu notícias dele? Kenya ergue os olhos, completamente desesperada. O senhor fez isso? Foi o senhor! Jendal finge não entender. Fiz o quê? Apenas trouxe até você aquilo que tanto queria saber. Kenya aponta para o baú com as mãos trêmulas. Dumi não pode estar morto! Não pode! Eu não acredito! Jendal se aproxima lentamente. Você deveria ter pensado nisso antes de desafiar minhas ordens. A princesa balança a cabeça, chorando. Eu odeio o senhor. Como pode olhar para sua própria filha e sorrir enquanto ela está sofrendo? Jendal responde com uma calma assustadora. Porque você ainda não entendeu uma coisa, Kenya. Aqui dentro deste castelo, eu decido quem vive em liberdade, quem sofre e quem paga pelos próprios erros. Kenya continua chorando, sem conseguir sequer olhar novamente para o conteúdo do baú. Eu não quero me casar com Pascoal. Eu só queria Dumi. Jendal observa a filha em silêncio por alguns segundos e então sorri novamente. Pois amanhã você terá um casamento. E pelo jeito, já não terá mais ninguém para impedir que ele aconteça. Kenya fecha os olhos e começa a chorar ainda mais. Sem saber que tudo aquilo faz parte de um plano para proteger Dumi, a princesa acredita que acabou de perder o homem que ama. E,
Enquanto Gendal saboreia a própria crueldade, a falsa morte de Dumi começa a cumprir exatamente o propósito para o qual foi criada. Algum tempo depois, Tinua recebe a notícia de que Pascoal teria encontrado Dumi morto. A informação atinge o conselheiro como um golpe. Ele tenta manter a compostura diante dos outros, mas seus olhos ficam marejados e sua respiração pesa. Por alguns instantes, Tinua permanece imóvel, tentando imaginar o sofrimento de Quenya. Não, isso não pode ter acontecido. Um dos homens que trouxe a notícia confirma. Foi o que nos disseram, senhor. Pascoal encontrou o rapaz, e tudo indica que não havia mais nada que pudesse ser feito. Tinua baixa a cabeça, disfarçando a emoção. Entendo, pode ir. Assim que fica sozinho. Porém, seu semblante muda. Dumi. Ele caminha até uma das janelas e olha para os portões do castelo. Vários guardas estão espalhados pelo local. Alguns observam atentamente qualquer pessoa que tente sair. Tinua percebe imediatamente a armadilha. Gendal não colocou aqueles homens ali por acaso. Ele sabe que eu posso tentar descobrir alguma coisa. O conselheiro respira fundo e enxuga rapidamente uma lágrima antes que alguém o veja. Ele começa a caminhar pelos corredores, tentando parecer tranquilo. 2 guardas o acompanham à distância. Tinua olha discretamente para trás e percebe que está sendo seguido. Muito bem. Então é esse o jogo que você quer jogar, Gendal? Ele continua andando até entrar em um cômodo antigo e pouco utilizado. Assim que entra, fecha a porta devagar. Tinua permanece imóvel por alguns segundos, ouvindo os passos do lado de fora. Nada. Ele se aproxima da porta e encosta o ouvido na madeira. Os passos desaparecem. Com um suspiro de alívio, ele se afasta e olha para uma antiga estante. Se eu ainda me lembro bem. Tinua empurra o móvel com esforço. Depois de alguns instantes, a estante se desloca e revela uma passagem escondida. Ele sorri discretamente. Ainda está aqui. O conselheiro entra no túnel e fecha a passagem atrás de si. Antes de seguir, olha para a escuridão e murmura. Pode colocar quantos guardas quiser atrás de mim, Gendal. Enquanto eu conhecer os segredos deste castelo, você nunca vai conseguir me prender completamente. Tinua segue pelo túnel até chegar ao esconderijo dos rebeldes. Assim que entra, encontra Ladissa, cuidando de Dumi. Ladissa. Ela se assusta e rapidamente se vira. Tinua? O que você está fazendo aqui? Ele se aproxima, ainda abalado. Pascoal encontrou Dumi. Foi o que disseram no castelo. Ladissa permanece em silêncio por alguns segundos. Tinua continua. Eu não consegui acreditar. Pensei que... De repente, ele olha para o outro lado do esconderijo. Seus olhos se arregalam. Dumi está deitado sobre uma cama improvisada. Vivo. Tinua fica completamente paralisado. Dumi? Ele se aproxima lentamente, como se tivesse medo de que aquilo fosse apenas uma ilusão. Ao perceber a respiração do rapaz, Tinua junta as mãos diante do peito. Graças a Mama Mushima. Então eles encontraram a pessoa errada. Ladissa deixa escapar um pequeno sorriso. Precisávamos ganhar tempo para salvar Dumi antes que os homens de Gendal chegassem até ele. Tinua se emociona. Quenya vai ficar tão feliz quando descobrir. Você precisa me deixar contar a ela imediatamente. Ladissa segura o braço dele antes que ele se afaste. Não. Tinua franze a testa. Como assim, não? Você acabou de me dizer que ele está vivo. Ladissa fala em tom firme. E justamente por ele estar vivo, você não pode dizer nada. Tinua fica confuso. Você quer que eu deixe Quenya continuar acreditando que Dumi morreu? Ladissa responde com pesar. Por enquanto, sim. Tinua balança a cabeça, indignado. Você sabe o que ela está sofrendo? Eu vi o estado dela antes de sair do castelo. Ela está destruída. Ladissa respira fundo. Eu sei. E também sei que, se Gendal descobrir que Dumi está vivo, ele será procurado até ser encontrado. Tinua fica em silêncio. Ladissa continua. O desespero de Quenya
É justamente o que mantém Dumi seguro. Se ela acreditar que ele morreu, Jendal não terá motivo para suspeitar que estamos escondendo alguém. Shinua passa a mão pelo rosto, dividido. Isso é cruel. É. E se Kenya não conseguir suportar? Ladissa responde. Então precisamos confiar que ela vai conseguir, porque se falharmos, Dumi pode realmente morrer. Shinua olha para o rapaz deitado e finalmente entende que não existe uma escolha fácil. Ele respira profundamente. Está bem, eu não vou contar, mas espero que Dumi esteja de pé até amanhã. Ele é a única pessoa capaz de acabar com esse casamento. Ladissa demonstra preocupação. Mesmo que ele acorde, eu não sei se deve ir até lá. Dumi ainda está muito fraco. Shinua olha para ela. E o que você sugere? Que deixemos Kenya se casar com Pascoal? Não. Estou dizendo que talvez exista outra maneira. Não podemos simplesmente mandar um homem debilitado enfrentar Jendal. Shinua fica pensativo. Talvez exista mesmo outra maneira. Ele começa a se lembrar da conversa que presenciou no castelo. Binta. Ladissa estranha. O que tem Binta? Shinua abaixa a voz. Eu percebi uma coisa antes de sair do castelo. Ela e Pascoal trocaram olhares estranhos. E quando Jendal falou sobre o casamento, ela parecia saber exatamente o que iria acontecer. Ladissa cruza os braços. Você acha que ela está escondendo alguma coisa? Tenho quase certeza. Só ainda não sei o que. Ladissa pensa por alguns instantes. Mas não temos nenhuma informação sobre Binta aqui em Batanga. Shinua responde. Então precisamos procurar fora daqui. No reino vizinho? Sim, Ladissa sugere. Ou até mesmo no Senegal. Shinua imediatamente balança a cabeça. Senegal está longe demais. Não temos esse tempo. O casamento acontece amanhã. Se quisermos descobrir alguma coisa, o reino vizinho é nossa melhor chance. Ladissa olha para ele e decide. Então eu fico aqui. Vou fazer o possível e o impossível para ajudar Dumi a recuperar as forças. Shinua sorri. E eu volto para o castelo. Se Jendal quer me manter preso, vou mostrar a ele que uma pessoa pode estar dentro de um castelo e ainda assim causar muita confusão. Ladissa quase sorri. Só não deixe que ele perceba o que estamos fazendo. Shinua faz uma reverência exagerada, tentando aliviar a tensão. Minha querida Ladissa, depois de tantos anos convivendo com Jendal, aprendi que sobreviver é saber sorrir enquanto se esconde a verdade. Ele então volta a olhar para Dumi. Aguente firme, meu amigo. Amanhã pode ser o dia em que tudo muda. Ladissa observa Shinua desaparecer pelo túnel e depois volta sua atenção para Dumi. Agora, os três precisam cumprir suas missões antes que o casamento aconteça. Akin terá que descobrir quem realmente é Binta. Ladissa precisará salvar Dumi, e Shinua terá que voltar para o castelo e atrasar Jendal o máximo possível. Só que nenhum deles imagina que a verdadeira identidade de Binta pode ser muito mais perigosa do que eles imaginam. Com o passar das horas, os três aliados colocam seus planos em prática. Cada um segue por um caminho diferente, sem imaginar que suas decisões podem definir o destino de Kenya e Dumi. No reino vizinho, Akin chega a cavalo, depois de uma longa viagem. Assim que entra na cidade, ele procura informações sobre uma biblioteca antiga. Depois de perguntar a algumas pessoas, finalmente encontra o local. Akin entra e conversa com o responsável pelo lugar. Estou procurando documentos antigos sobre pessoas que chegaram recentemente ao reino, principalmente alguém chamado Binta. O homem o observa com desconfiança. Binta? É um nome bastante comum. Por que tanta curiosidade? Akin tenta disfarçar. Uma dívida antiga. Preciso confirmar uma informação antes de voltar para casa. O responsável pela biblioteca estreita os olhos. Você viajou até aqui apenas para confirmar uma informação? Akin sorri de maneira dissimulada. Algumas informações valem uma viagem longa. Enquanto ele começa sua pesquisa, Ladissa permanece no esconderijo cuidando de Dumi. Ela prepara uma mistura de ervas e coloca algumas gotas em um recipiente. Você precisa reagir, rapaz. Não estou fazendo tudo isso para vê-lo desistir agora.
Dumi continua desacordado. Ladissa encosta a mão em sua testa e percebe que ele ainda está fraco. Vamos, Dumi. Amanhã pode ser tarde demais. Kenya precisa de você. Ela continua tratando o rapaz, enquanto no castelo Shinua coloca seu próprio plano em prática. O casamento está sendo preparado às pressas e vários funcionários carregam bandejas, tecidos, vasos e alimentos para o grande salão. Shinua observa tudo de longe e pensa em uma maneira de atrasar a cerimônia sem levantar suspeitas. Ele se aproxima de um dos empregados. Cuidado com essa bandeja. Acho que ela está mal apoiada. O homem olha para a bandeja. Parece firme, senhor. Shinua dá um sorriso inocente. Talvez seja apenas impressão minha. Continue. Assim que o empregado se afasta, Shinua discretamente esbarra em uma mesa, fazendo parte da decoração cair. Que pena! Pouco depois, ele passa perto de outra mesa e derruba alguns arranjos cuidadosamente preparados. Um funcionário se desespera. Meu senhor, precisamos colocar tudo no lugar antes que o rei veja. Shinua finge preocupação. É claro, eu não faço ideia de como isso aconteceu. Talvez alguém tenha deixado tudo mal colocado. O funcionário olha desconfiado para ele. Shinua apenas sorri e se afasta. Que falta de cuidado desses empregados. Mas, enquanto continua sua missão, Shinua percebe algo muito mais importante. Ao atravessar um corredor próximo aos jardins, ele ouve vozes vindas de um canto escondido. Ele para imediatamente. A voz de Binta chega aos seus ouvidos. Eu já avisei você, Pascoal. Ninguém pode descobrir quem eu sou de verdade. Shinua arregala discretamente os olhos. Ele se aproxima sem fazer barulho e permanece atrás de uma parede. Binta continua, irritada. Eu vi quando você quase abriu a boca diante daquele soldado encherido. Por pouco não colocou tudo a perder. Pascoal tenta se justificar. Eu sei. Foi um erro. Não vai acontecer novamente. Binta cruza os braços. Espero que não. Porque, se você perder o controle mais uma vez, será você quem vai responder por isso. Pascoal tenta sorrir. Não precisa ficar tão nervosa. O plano está funcionando. Em poucas horas, Kenya estará casada comigo e Gendal nem vai perceber o que está acontecendo. Ao ouvir aquilo, Shinua leva a mão à boca. Pascoal então acrescenta: eu só estou feliz porque tudo está saindo exatamente como planejamos. Binta imediatamente perde a paciência. Como planejamos? Não se atreva a falar como se essa ideia fosse sua. Pascoal fica sério. Eu não quis dizer isso. Binta se aproxima dele e fala em tom ameaçador. Esse plano é meu. Eu só coloquei você nele porque por sorte gostei de você mais do que deveria. Não confunda isso com poder. Pascoal tenta manter a calma. Você sabe que eu estou do seu lado. Binta responde com um sorriso frio. Então continue do meu lado e não me dê motivos para colocá-lo contra mim. Porque se você cometer outro erro, eu derrubo você antes de derrubar Gendal. Pascoal fica em silêncio. Binta então completa. Eu passei tempo demais construindo essa oportunidade. Não vou permitir que um homem impulsivo destrua tudo por causa de uma palavra dita na hora errada. Shinua sente um arrepio. Ele finalmente entende que existe uma conspiração muito maior por trás daquele casamento. Pascoal olha para Binta. E quando Gendal estiver fora do caminho? Binta sorri de maneira enigmática. Quando chegar a hora, você vai saber. Até lá, faça exatamente o que eu mandar. Shinua quase deixa escapar um som de surpresa, mas consegue se controlar. Ele se afasta lentamente, tomando cuidado para não fazer barulho. Assim que consegue chegar ao próprio quarto, fecha a porta e encosta as costas nela. Respirando rapidamente, começa a andar de um lado para o outro. Eu sabia que havia alguma coisa errada com essa mulher. Ele para e pensa, mas quem é Binta de verdade? E o que ela pretende fazer com Gendal? Shinua passa a mão pelo rosto, preocupado. Se a Kim não descobrir alguma coisa, podemos estar diante de um desastre. Ele olha em direção à janela. E o casamento é amanhã.
Shinua respira fundo. Espero que a pesquisa de Akin esteja dando resultado, porque se não estiver, esse casamento pode se transformar na maior vitória daquela mulher. Enquanto isso, no reino vizinho, Akin continua diante de pilhas de documentos antigos, procurando qualquer pista sobre Binta. No esconderijo, Ladissa continua tentando recuperar Dumi, e no castelo, Binta se prepara para dar mais um passo em seu plano. O dia do casamento. Na manhã seguinte, o castelo amanhece em completa agitação. Gendal descobre que parte dos preparativos foi destruída e fica furioso. Quem foi o responsável por isso? Os funcionários permanecem em silêncio. Gendal olha para todos com desconfiança. Eu fiz uma pergunta. Quero saber quem teve a coragem de sabotar a festa do meu próprio castelo. Um dos empregados se apressa em responder. Majestade, nós não sabemos. Quando chegamos, algumas decorações já estavam no chão. Gendal estreita os olhos. Então descubram. E consertem tudo antes da cerimônia. Não quero nenhuma desculpa. Os funcionários correm para reorganizar o salão. Enquanto isso, Binta segue pessoalmente até o quarto de Kenya. A princesa está sentada em silêncio, ainda abatida pelo que acredita ter acontecido com Dumi. Binta entra carregando algumas roupas e sorri de maneira dissimulada. Hoje é um grande dia, Kenya. Você precisa estar bonita para o seu casamento. Kenya ergue os olhos, sem qualquer entusiasmo. Não existe vestido bonito o suficiente para tornar esse dia feliz. Binta se aproxima. Você deveria aprender a aceitar aquilo que não pode mudar. Kenya encara a mulher com desconfiança. É curioso ouvir isso de você. Parece até que está satisfeita com o que está acontecendo. Binta mantém o sorriso. Estou apenas cumprindo meu dever. Kenya continua observando-a. Às vezes, seu sorriso diz mais do que suas palavras. Por um instante, Binta fica séria, mas rapidamente recupera a expressão tranquila. Então talvez seja melhor você parar de procurar significados onde não existem. Ela começa a arrumar Kenya enquanto, por trás daquela aparente tranquilidade, guarda um segredo que pode mudar completamente o destino do reino. E, enquanto o castelo se prepara para o casamento, Akin ainda procura a prova que poderá revelar quem Binta realmente é. O quarto de Kenya está silencioso, mas não existe paz naquele ambiente. Desde que recebeu a notícia da suposta morte de Dumi, a princesa parece ter perdido completamente as forças. Ela permanece sentada diante do espelho, com os olhos inchados e o rosto marcado pelo choro. O vestido que deverá usar no casamento está cuidadosamente separado sobre a cama, mas Kenya sequer consegue olhar para ele. Do lado de fora, é possível ouvir o movimento dos criados preparando a cerimônia. Passos apressados atravessam os corredores, vozes se misturam, e de tempos em tempos, ordens de Gendal ecoam pelo castelo. Tudo se encaminha para o casamento que Kenya mais deseja impedir. A porta do quarto se abre devagar. Binta entra sem pressa. Ela não demonstra a menor preocupação com o sofrimento da princesa. Pelo contrário, seu olhar percorre o quarto e, ao perceber o estado abatido de Kenya, um discreto sorriso aparece em seus lábios. Binta fecha a porta atrás de si e permanece alguns segundos em silêncio. Kenya percebe sua presença pelo reflexo do espelho. Ela observa a mulher sem se virar completamente, desconfiada daquele silêncio. Binta caminha até a cama e passa os dedos pelo tecido do vestido que será usado na cerimônia. Faz isso com uma tranquilidade quase provocadora, como se estivesse escolhendo uma roupa para uma celebração que aguardou durante muito tempo. Depois de observar o vestido, ela volta os olhos para Kenya. Você está muito quieta hoje. Eu esperava mais resistência de sua parte. Kenya continua olhando para o próprio reflexo. Sua voz sai fraca, mas carregada de amargura. Depois de tudo que aconteceu, o que você esperava? Que eu estivesse comemorando? Binta se aproxima lentamente. Ela observa os olhos inchados da princesa e inclina levemente a cabeça,
fingindo compaixão. Não, eu esperava exatamente isso. Kênia finalmente se vira para ela. A resposta desperta sua desconfiança. Você parece satisfeita com o meu sofrimento. Binta não responde imediatamente. Ela pega o pente que está sobre a mesa e passa os dedos pelas cerdas, examinando o objeto com calma. Só então olha para Kênia. Talvez porque eu saiba que algumas pessoas só aprendem quando perdem aquilo que mais amam. A princesa sente o coração apertar ao lembrar de Dumi. Não fale dele. Binta percebe que conseguiu atingir o ponto que queria e se aproxima mais. Por quê? Ainda dói? Kênia se levanta de repente. Você não tem o direito de falar comigo dessa maneira. Binta permanece tranquila diante da revolta da princesa. Direito? Ela dá um pequeno sorriso. Você ainda não percebeu que, dentro deste castelo, os direitos pertencem a quem tem poder? Kênia franze a testa. O que você está querendo dizer? Binta caminha lentamente pelo quarto. Ela observa os móveis, os tecidos e os objetos que pertencem à família real, como se já estivesse avaliando tudo aquilo como uma futura proprietária. Ao passar a mão sobre uma pequena mesa, ela responde: estou dizendo que você continua enxergando este lugar como a casa de seu pai. Eu já comecei a enxergá-lo de outra maneira. Kênia acompanha cada movimento da mulher. Como? Binta para diante dela. O sorriso desaparece de seu rosto e dá lugar a uma expressão fria, como algo que em breve será meu. Kênia fica alguns segundos sem reação. Seu? Binta confirma com a cabeça. Meu. A princesa solta uma risada nervosa, acreditando inicialmente que Binta está tentando provocá-la. Você enlouqueceu. Meu pai jamais permitiria isso. Binta começa a rir baixinho. Não é uma risada de alegria. É uma risada de quem considera a ingenuidade de Kênia quase divertida. Seu pai já está permitindo. Kênia estreita os olhos. Não. Sim. E o melhor de tudo é que ele acredita que está fazendo tudo por vontade própria. A princesa começa a perceber que aquela conversa pode esconder algo muito maior. O que você fez com ele? Binta se aproxima do espelho e fica ao lado de Kênia. As duas passam a aparecer juntas no reflexo. Eu não precisei fazer muita coisa. Jandal é um homem orgulhoso. Ele gosta de acreditar que controla tudo e todos. Eu apenas aprendi a dizer exatamente aquilo que ele quer ouvir. Kênia sente um arrepio. Então, você está manipulando meu pai. Binta olha diretamente para o reflexo da princesa. Finalmente estamos chegando a algum lugar. Kênia fica indignada. Você nunca amou Jandal. Binta vira lentamente o rosto para ela. Por alguns segundos mantém uma expressão neutra. Então responde: amar Jandal? Ela solta uma risada curta e debochada. Eu nunca vim para este castelo por amor. Kênia arregala os olhos. Então por que se casou com ele? Binta passa a mão pelo próprio vestido e responde com uma frieza calculada. Porque Jandal tinha exatamente o que eu precisava. Um trono, um reino, soldados, riquezas e um nome que abre qualquer porta. Kênia começa a respirar mais rápido. Você só está usando meu pai. Binta não tenta negar. Claro que estou. A sinceridade da resposta deixa Kênia ainda mais chocada. E ele acredita que você o ama? Binta sorri. É justamente por isso que é tão fácil. Kênia dá um passo para trás. Eu vou contar tudo para ele. Binta não demonstra preocupação. Pelo contrário, ela começa a rir novamente. Conte. Vá até Jandal e diga que a mulher em quem ele mais confia está usando-o. Diga que eu nunca o amei. Diga que pretendo tomar tudo dele. Kênia encara Binta. E ele vai acreditar em mim. Binta se aproxima e fala em tom baixo, quase como se estivesse revelando uma verdade cruel. Seu pai não acredita mais em você, Kênia. A princesa fica em silêncio. Binta continua. Ele passou tanto tempo ouvindo que você é desobediente, impulsiva e incapaz de aceitar as decisões dele que, quando você finalmente disser a verdade, ele vai pensar que é apenas mais uma tentativa de escapar do casamento. Kênia sente os olhos se encherem de lágrimas. Ele é meu pai. Binta responde. Mas eu sou a mulher que ele decidiu colocar ao lado dele. E neste momento,
A minha palavra pesa mais do que a sua. Kenya tenta segurar o choro. Binta, então, passa a mão pela própria barriga. O gesto chama imediatamente a atenção da princesa. Kenya observa o movimento com estranheza. Por que está fazendo isso? Binta olha para a própria barriga e deixa escapar um sorriso satisfeito. Porque aqui está o que vai me dar o poder que ainda falta. Kenya arregala os olhos. O herdeiro. Binta confirma. Quando essa criança nascer, ninguém poderá me tirar daqui. Ela ergue o queixo e olha para o próprio reflexo. Em poucos meses, todos vão olhar para mim de outra maneira. E, quando meu filho nascer, Batanga estará ainda mais perto de pertencer a mim. Kenya fica horrorizada. Você não pode fazer isso. Binta se vira para ela com absoluta tranquilidade. Eu não estou dizendo que vou fazer. Estou dizendo que já comecei. Kenya balança a cabeça tentando conter as lágrimas. Você vai destruir meu pai. Binta responde com frieza. Seu pai construiu o próprio destino. Eu apenas estou aproveitando o caminho que ele abriu para mim. Kenya encara a mulher com ódio. Eu nunca vou permitir. Binta se aproxima. Você? Ela olha Kenya de cima a baixo e sorri. Você está prestes a ser levada até um altar contra a própria vontade. O que exatamente pretende fazer para me impedir? Kenya fica sem resposta. Binta, então, pega o pente novamente. Ela se posiciona atrás da princesa e começa a pentear seus cabelos lentamente. O gesto parece delicado, mas a expressão no rosto da vilã revela que aquilo é apenas mais uma forma de demonstrar domínio. Kenya permanece imóvel diante do espelho. Binta observa o reflexo das duas. Olhe para você. Uma princesa prestes a se casar, mesmo depois de dizer que jamais aceitaria. Kenya responde com a voz embargada. Eu posso estar indo até aquele altar, mas nunca vou amar Pascoal. Binta continua penteando seus cabelos. Amor é uma palavra bonita para quem não precisa governar. Kenya encara o reflexo da vilã. Você está feliz? Binta para por um instante. Muito. Mesmo sabendo que está destruindo uma família, Binta retoma o movimento do pente. Famílias são destruídas todos os dias, reinos também. A diferença é que algumas pessoas choram enquanto outras aproveitam a oportunidade. Kenya aperta os dedos contra o próprio vestido. Binta termina de arrumar seus cabelos e ajeita cuidadosamente alguns fios. Agora fique bonita. Kenya não responde. Binta sorri pelo espelho. Afinal, você é a noiva. E hoje, todos precisam acreditar que este é um dia feliz. Kenya continua encarando o próprio reflexo. Por fora, permanece em silêncio. Por dentro, sente uma mistura de revolta, medo e ódio crescer a cada palavra daquela mulher. E enquanto Binta termina de prepará-la para o casamento, Kenya começa a perceber que o perigo não está apenas em Pascoal ou em Jendal. Existe uma ameaça muito maior dentro do próprio castelo. Pouco depois, Jendal percorre o salão principal e observa os últimos preparativos. Os criados finalmente conseguem colocar tudo no lugar depois das sabotagens de Tínua, e os convidados começam a ocupar seus lugares. O rei ergue a voz e anuncia. Está tudo pronto, quero todos em seus lugares. A cerimônia finalmente vai começar. Ao ouvir a notícia, Tínua sente o coração disparar. Ele sabe que o tempo acabou. Sem chamar atenção, atravessa os corredores e entra novamente no antigo cômodo onde fica a passagem secreta. Depois de fechar a porta, corre até a estante e a empurra. O túnel aparece diante dele. Shinua encara a escuridão, inquieto. Vamos, apareça. Nada. Ele espera. Os segundos parecem intermináveis. Vamos, apareça. Não temos mais tempo. Shinua olha para trás, temendo que algum guarda tenha percebido sua ausência. Depois volta a olhar para o túnel. Se vocês demorarem, Kenya estará diante do altar. E depois disso, talvez ninguém consiga impedir esse casamento. Ele permanece imóvel, ouvindo apenas o silêncio. Então, ao longe, surge uma pequena luz. Shino prende a respiração. Uma tocha começa a avançar lentamente pelo túnel. O rosto do conselheiro se ilumina de esperança. Finalmente, os aliados estão chegando.
E com eles pode estar a única prova capaz de impedir que Kenya seja entregue a Pascoal. O momento que todos aguardavam finalmente chega. O salão principal do castelo está completamente preparado para a cerimônia, com tecidos, flores e enfeites cuidadosamente espalhados pelo ambiente. Os convidados ocupam seus lugares enquanto os soldados permanecem próximos às portas, atentos a qualquer movimentação. Jendal está à frente de todos, demonstrando satisfação com o casamento que acredita ter planejado perfeitamente. Ao lado dele, Binta mantém uma postura serena, embora seus olhos revelem uma satisfação que Kenya já conhece muito bem. Pascoal espera diante do altar com um sorriso discreto. Para ele, aquele casamento representa muito mais do que uma união. É o primeiro passo para colocar em prática o plano que vem sendo construído em segredo. Então, as portas do salão se abrem. Kenya surge lentamente. Ela caminha em direção ao altar acompanhada pelos criados, mas seus passos são pesados. O vestido é bonito, os cabelos estão cuidadosamente arrumados e todos parecem admirar sua aparência. Ainda assim, nada disso consegue esconder a tristeza estampada em seu rosto. A princesa olha para os convidados e percebe que muitos daqueles rostos são desconhecidos. Alguns cochicham entre si, outros simplesmente observam a cerimônia em silêncio. Mas Kenya não consegue prestar atenção em ninguém por muito tempo. Seu olhar encontra Pascoal. Imediatamente, ela sente o estômago revirar. Aquele homem deveria ser seu futuro marido, mas para ela, representa apenas a pessoa que acredita ter tirado Dume de sua vida. Pascoal percebe as lágrimas surgindo nos olhos da princesa e tenta sorrir. Não precisa ficar assim. Hoje deveria ser um dia de alegria. Kenya permanece em silêncio. Ela olha para ele com uma expressão de desprezo. Pascoal se inclina discretamente e murmura: "Quanto antes aceitar o seu destino, mais fácil será para nós dois." Kenya responde baixinho: "Nunca haverá nós dois." O sorriso de Pascoal desaparece por um instante. Cuidado com o que diz. Seu pai está observando. Kenya olha para Jendal. O rei permanece imóvel, deixando claro que não pretende interferir. Ela então volta os olhos para o altar. As lágrimas começam a escorrer pelo seu rosto. Do outro lado do salão, Binta observa tudo com uma satisfação disfarçada. Ela cruza as mãos diante do corpo e acompanha cada movimento da princesa. Jendal percebe o choro da filha e endurece a expressão. "Eu já deixei claro que não quero escândalos nesta cerimônia." Kenya baixa a cabeça. "Perdoe-me, papá." "Então controle-se." A princesa respira fundo e tenta conter as lágrimas. Mas, naquele momento, já não consegue encontrar forças para lutar. Acreditando que Dume está morto, ela sente que perdeu a única pessoa por quem valeria a pena desafiar todo aquele castelo. A cerimônia continua. As palavras do responsável pela celebração ecoam pelo salão, mas Kenya mal consegue ouvi-las. Ela olha novamente para Pascoal. Depois olha para o chão. Por alguns segundos, fecha os olhos. É como se estivesse tentando aceitar que sua vida será decidida por outras pessoas. Jendal observa satisfeito. Binta também. Pascoal permanece ao lado dela, esperando apenas o momento da confirmação. Quando a cerimônia se aproxima do fim, Kenya fecha os olhos com força. Uma lágrima escorre por seu rosto. Ela sente que todas as esperanças desapareceram, até que, de repente, uma voz poderosa rompe o silêncio do salão. "Parem esta cerimônia. Esse casamento não pode acontecer." Kenya abre os olhos imediatamente. Por um instante, ela acredita ter reconhecido aquela voz. Todos os convidados se viram ao mesmo tempo. Jendal fica furioso. Binta perde o sorriso. Pascoal demonstra surpresa. Então, Tinua surge no salão. Kenya sente um enorme alívio ao vê-lo. "Tinua." O conselheiro avança alguns passos, respirando profundamente, enquanto todos os olhares se voltam para ele. Jendal aponta para o homem, indignado. "Você perdeu completamente o juízo? Quem lhe deu permissão para interromper o casamento da minha filha?" Tinua
Mantenha a postura firme. Eu não vim aqui para desrespeitá-lo, Majestade. Vim porque, se eu permanecesse em silêncio, o senhor cometeria o maior erro de sua vida. Jendal se aproxima. Então é isso. Eu sabia que você estava me traindo. Chinua balança a cabeça. Não é o que o senhor está pensando. Eu jamais faria isso contra o reino. Estou tentando impedir que uma mentira tome conta deste castelo. Jendal aponta para Binta. Que mentira? Chinua olha diretamente para a rainha. Binta sustenta o olhar, tentando demonstrar tranquilidade. Binta não é quem afirma ser. Um murmúrio percorre o salão. Binta dá um passo à frente. Isso é absurdo. Eu não sei do que esse homem está falando. Chinua responde. O nome dela não é Binta. O rosto de Jendal muda. Então qual é o nome dela? Chinua respira fundo. Ayana. Binta empalidece. Mentira! Chinua continua. Ela veio da França e já esteve envolvida em outros golpes contra homens poderosos. Jendal olha para a esposa, completamente desconfiado. Isso é verdade? Binta rapidamente tenta recuperar a compostura. É claro que não. Esse homem está tentando destruir nosso casamento e colocar o senhor contra mim. Chinua não recua. Ela é conhecida como a Viúva Negra. Os convidados começam a cochichar ainda mais. Jendal pergunta: o que significa isso? Chinua responde: ela se aproxima de homens ricos e poderosos, conquista a confiança deles, casa-se com eles e depois tenta tomar tudo o que possuem. Reis, nobres e homens de grandes fortunas já caíram no mesmo tipo de armadilha. Binta se desespera. Não acredite nele. Ele está inventando tudo. Chinua olha para Jendal. Eu também gostaria que fosse invenção, Majestade. Mas existe algo ainda pior. Pascoal começa a demonstrar nervosismo. Quenya percebe e olha para ele com desconfiança. Chinua aponta para Pascoal. Ela não está fazendo isso sozinha. Pascoal é aliado dela. Pascoal imediatamente reage. Isso é uma loucura. Eu nunca vi essa mulher antes de chegar a este castelo. Chinua rebate. Então por que vocês dois estavam conversando escondidos sobre o casamento? Pascoal fica sem resposta. Binta tenta interromper. Não dê ouvidos a esse homem. Ele está desesperado porque sabe que será castigado por ter desobedecido ao rei. Chinua dá um passo à frente. Eu trouxe provas. O conselheiro retira alguns documentos de dentro de suas vestes. Jendal pega os papéis. Ele começa a ler. Quanto mais avança, mais seu semblante muda. Chinua explica. Esses documentos foram encontrados no reino vizinho. Eles mostram que Ayana tentou aplicar o mesmo golpe por lá. Só não conseguiu porque sua identidade foi descoberta antes que pudesse terminar o plano. Jendal levanta os olhos lentamente. E Pascoal? Chinua responde. Os documentos também mostram que ele tinha ligação com o plano. Os dois pretendiam usar este casamento para ganhar acesso ao poder e às riquezas do reino. Pascoal começa a recuar. Majestade, eu posso explicar. Jendal o encara com ódio. Explique enquanto estiver sendo levado para a prisão. Binta tenta se aproximar de Jendal. Meu amor, você precisa acreditar em mim. Esse homem está mentindo. Jendal se afasta dela. Não me chame assim. A expressão de Binta muda completamente. Pela primeira vez, o medo aparece em seu rosto. Jendal ergue a voz. Guardas, prendam os dois. Imediatamente, os soldados avançam. Binta tenta escapar, mas Jendal segura seus braços. Você passou todo esse tempo me enganando. Ela tenta se soltar. Eu posso explicar. Você já explicou demais. Enquanto isso, Pascoal tenta se aproximar de Quenya. Quenya, escute. Isso não tem nada a ver com você. A princesa finalmente perde o medo. Ela se vira para ele e o empurra com toda a força que consegue. Pascoal perde o equilíbrio e cai. Quenya olha para ele com lágrimas nos olhos. Mas agora existe algo diferente em sua expressão. Pela primeira vez naquele dia, ela sente que está livre. E, enquanto o salão mergulha em uma grande confusão,
ninguém percebe que a maior surpresa daquela cerimônia ainda está prestes a acontecer. Enquanto os guardas cercam Binta e Pascoal, o salão permanece mergulhado em uma enorme confusão. Os convidados cochicham, alguns tentam se afastar da discussão e Gendal ainda tenta compreender como pôde ser enganado durante tanto tempo. Quênia, porém, já não presta atenção em nenhuma daquelas pessoas. Ela permanece alguns passos distante do altar, tentando assimilar tudo o que acabou de descobrir. Pela primeira vez, sente que talvez o destino esteja lhe dando uma nova chance. De repente, uma voz conhecida atravessa o salão. Quênia! A princesa fica imóvel. Por um instante, acredita ter imaginado aquela voz. Então se vira lentamente. Seus olhos se arregalam. No meio dos convidados, surge Dumi. Quênia leva as mãos à boca, completamente emocionada. Dumi? O rapaz sorri para ela. Eu estou aqui. As pernas da princesa quase perdem a força. As lágrimas que antes eram de desespero agora se transformam em lágrimas de felicidade. Você está vivo. Sem pensar duas vezes, Quênia corre pelo salão. Dumi abre os braços e os dois se abraçam com força. Quênia chora contra o peito dele, sem conseguir acreditar que aquele momento realmente está acontecendo. Eu pensei que tinha perdido você. Eu achei que nunca mais fosse ouvir sua voz. Dumi acaricia os cabelos dela e responde. Eu também pensei que não conseguiria voltar, mas não podia deixar você se casar com aquele homem. Quênia se afasta apenas o suficiente para olhar para o rosto dele. Você não sabe o quanto eu esperei por esse momento. Dumi sorri. Agora não precisa mais esperar. Do outro lado do salão, Gendal observa os dois completamente atônito. Ele olha para Dumi e depois para a filha, como se ainda estivesse tentando compreender o que está diante de seus olhos. Como isso é possível? Tinua se aproxima e responde. Porque Dumi nunca morreu, majestade. Os homens de Pascoal encontraram outra pessoa e acreditaram que fosse ele. Gendal olha para o rapaz com desconfiança. Então minha filha sofreu por causa de uma mentira? Tinua confirma. Infelizmente sim. Mas foi justamente essa mentira que nos deu tempo para salvá-lo. Gendal respira fundo. Ainda está furioso com tudo o que aconteceu, mas ao olhar novamente para Quênia, percebe que ela finalmente voltou a sorrir. A princesa continua abraçada a Dumi. Gendal poderia ordenar que os dois se afastassem, mas dessa vez não diz nada. Quênia percebe a presença do pai e olha para ele. Por alguns segundos, existe apenas silêncio entre os dois. Papá, Gendal mantém o semblante sério. Fique com ele. Quênia fica surpresa. O senhor está permitindo? Gendal desvia o olhar, ainda tentando esconder a emoção. Não pense que esqueci tudo o que aconteceu. Mas depois de hoje, acho que você já sofreu o bastante. Quênia volta a abraçar Dumi, emocionada. Enquanto isso, os guardas levam Binta e Pascoal para fora do salão. Binta ainda tenta manter a postura de superioridade, mas agora ninguém mais acredita em suas palavras. Gendal observa a esposa sendo levada e percebe que perdeu muito mais do que imaginava. Sua rainha foi desmascarada, Pascoal revelou-se um inimigo e até mesmo pessoas que ele considerava fiéis começaram a agir contra ele. O rei ainda não percebe, porém, que aquele escândalo representa uma fraqueza enorme em seu poder. Com Binta e o chefe da guarda fora de seu lado, o castelo fica mais vulnerável do que nunca. E é justamente nesse momento de fragilidade que Lúcia encontra a oportunidade que esperava para finalmente avançar contra Gendal. Enquanto Quênia e Dumi permanecem juntos, felizes por terem recuperado um ao outro, uma nova disputa pelo poder começa a se formar longe dali. O casamento que deveria consolidar o domínio de Gendal acaba se transformando no acontecimento que pode marcar o início de sua queda. Tudo acontece após Fortunato ir atrás de Maria Helena após ela fugir com Murilo, colocando viaturas da polícia e no meio do caminho acaba capturando a esposa a levando para casa. Dias se passam e Fortunato encontra Maria Helena chorando, mas o que mais chama sua atenção é que mesmo com os olhos cheios de lágrimas, ela deixa escapar um pequeno sorriso.
O delegado imediatamente fica desconfiado. Ele conhece aquele olhar da esposa e sabe que existe alguma coisa por trás daquela emoção. Com seu jeito autoritário, Fortunato se aproxima e pergunta, carregando a voz de sarcasmo: "Olha só, chorando e sorrindo ao mesmo tempo. Que combinação curiosa! Posso saber o que está acontecendo? Ou isso também virou segredo dentro da minha própria casa? Você achou mesmo que conseguiria fugir com aquele pianista mequetrefe?" Assustada, Maria Helena limpa rapidamente o rosto e tenta esconder a emoção. "Não está acontecendo nada. Eu estava rezando e acabei me emocionando. Só isso." Fortunato estreita os olhos. Ele não acredita em uma única palavra. "Rezando?" Ele dá uma risada curta e debochada antes de continuar. "E desde quando uma oração faz uma mulher sorrir desse jeito? Eu conheço você, Maria Helena. Não tente me fazer de idiota." A mulher abaixa o olhar, tentando manter a calma. "Você está entendendo tudo errado. Eu só tive um momento de emoção." Fortunato se aproxima ainda mais, falando entre os dentes. "Não minta para mim. Eu sei muito bem em quem você estava pensando." Maria Helena sente o coração disparar e recua um passo. "Eu já disse que estava rezando." O delegado percebe o nervosismo dela e usa aquilo contra a própria esposa. "Então por que ficou assustada quando eu perguntei? Quem não deve não teme, não é isso que dizem?" Maria Helena permanece em silêncio. Fortunato sorri de maneira dissimulada. Estava pensando nele, não estava? Ela tenta disfarçar, mas sua expressão entrega o medo. "Não, eu não estava pensando em ninguém." Fortunato perde a paciência. "Mentira!" Maria Helena se assusta com o grito. "Será que tudo que eu fiz não foi suficiente? Tudo que eu construí para você, tudo que eu fiz para manter essa casa de pé, e mesmo assim você continua com a cabeça naquele homem?" Aflita, Maria Helena tenta se afastar. "Eu não quero discutir." Ela dá alguns passos em direção à saída, mas Fortunato rapidamente se coloca diante da porta. "E para onde você pensa que vai?" Maria Helena para. "Eu só quero ficar sozinha." Ele solta uma risada amarga. "Sozinha? Ou está pensando em ir atrás dele?" Ela arregala os olhos. Fortunato percebe que acertou em cheio. "Eu sei que ele chegou em Barro Preto. Você acha que eu não descubro as coisas?" Maria Helena fica pálida. "Fortunato, por favor." "Por favor o quê? Vai me pedir para fingir que não sei que Murilo está aqui?" Ao ouvir o nome, Maria Helena não consegue esconder a emoção. "Não fale esse nome." Fortunato sorri com ironia. "Ah, então é isso. Bastou eu mencionar o nome dele e você já mudou de rosto. Agora ficou fácil entender aquele sorriso." Maria Helena começa a chorar. "Eu não fiz nada. Eu juro que não fiz nada contra você." "Não fez? Então por que parece tão feliz sabendo que aquele homem voltou?" Nesse instante, Manuel entra em casa e imediatamente percebe o clima pesado. O que está acontecendo aqui? Que gritaria é essa? Maria Helena não pensa duas vezes. Corre até o filho e se agarra aos seus braços. Manuel se assusta ao vê-la, chorando. "Mãe, o que aconteceu? Por que você está assim?" Fortunato fica irritado com a intervenção. "Não se mete nisso, Manuel. Isso é assunto de marido e mulher." Manuel encara o pai, indignado. "Eu não sei que assunto é esse, mas sei que minha mãe está chorando. E eu não vou ficar parado olhando para você tratar ela desse jeito." Fortunato se aproxima lentamente. "Você está ficando muito atrevido, rapaz." Manuel tenta manter a firmeza. "E você está passando dos limites. Pode ser delegado lá fora e fazer muita gente baixar a cabeça para você. Mas aqui dentro você está diante da sua família. E ninguém é sua propriedade." Fortunato fica furioso. "Você acha que pode falar comigo dessa maneira? Eu acho que posso defender minha mãe quando ela estiver sendo injustiçada." Maria Helena tenta impedir que a discussão aumente. "Manuel, por favor, não enfrenta seu pai. Isso só vai piorar as coisas." Fortunato aponta para o filho. "Está vendo? Até sua mãe sabe que você deve ficar no seu lugar. Eu coloquei comida nessa mesa, dei um teto para você
e permiti que tivesse uma vida confortável. Então não venha agora querer bancar o homem da casa. Manuel não abaixa a cabeça. Nada disso dá a você o direito de humilhar minha mãe. O rosto de Fortunato fica vermelho. Você está me desafiando dentro da minha própria casa? Manuel responde: estou dizendo que você está errado. É diferente. Fortunato dá mais um passo, obrigando Manuel e Maria Helena a recuarem. Escuta bem, moleque. Eu mando nesta casa. E enquanto você viver debaixo deste teto, vai fazer o que eu disser. Manuel aperta os punhos, mas Maria Helena percebe que a situação está ficando perigosa. Chega! Por favor, chega! Fortunato continua encarando o filho. Você não sabe com quem está mexendo. Maria Helena se coloca entre os dois. Eu não vou fazer nada, eu juro. Se é isso que está preocupando você, então acredita em mim. Eu não vou procurar ninguém. Só não faça nada contra o nosso filho. Fortunato respira fundo, tentando recuperar o controle. É bom mesmo que não faça, porque eu não vou tolerar outra mentira. Manuel abraça a mãe. Eu estou aqui, mãe. Não precisa ter medo. Maria Helena fecha os olhos e segura o filho com força. Fortunato observa os dois por alguns segundos, ainda tomado pelo ciúme e pela raiva. Então solta um suspiro carregado de desprezo e caminha até a porta. Antes de sair, ele se vira. Isso não acabou. E quando eu descobrir toda a verdade, ninguém vai conseguir proteger você. Maria Helena fica imóvel. Fortunato bate a porta com força e deixa a casa em silêncio. Mãe e filho continuam abraçados, ambos tremendo. Manuel percebe que a mãe esconde algo muito maior do que simples lembranças do passado e pergunta, baixinho: Mãe, quem é esse homem que meu pai tanto teme? Maria Helena não consegue responder. Apenas chora e aperta o filho ainda mais forte. E é justamente nesse momento que Manuel começa a desconfiar de que, por trás de toda aquela autoridade de Fortunato, existe um segredo capaz de mudar completamente a história daquela família. Só que ele ainda não imagina que Murilo está prestes a aparecer para revelar a verdade que seu pai escondeu durante tantos anos, uma revelação que pode fazer Fortunato perder não apenas o respeito da cidade, mas tudo aquilo que acreditava controlar. Na manhã seguinte, Maria Helena acorda com uma sensação estranha. Fortunato não voltou para casa durante a noite e, embora uma parte dela se sinta aliviada por não ter que enfrentar mais uma discussão, outra parte começa a ficar inquieta. Ela caminha pela casa, olha algumas vezes para a porta e tenta disfarçar a preocupação. Manuel percebe o comportamento da mãe e, com um certo sarcasmo, comenta: engraçado. Ontem o senhor delegado quase colocou a casa abaixo de tanto gritar, e hoje a senhora está andando de um lado para o outro porque ele não apareceu. Maria Helena tenta disfarçar. Eu não estou andando de um lado para o outro, só estou cuidando da casa. Manuel cruza os braços e observa a mãe com desconfiança. Está bem, e eu sou o imperador do Brasil. Maria Helena quase sorri, mas logo volta a ficar séria. Não brinque com isso, Manuel. Você sabe que seu pai não gosta de ser contrariado. Justamente por isso eu estou contente que ele não tenha aparecido. Pelo menos tivemos uma noite de sossego. Maria Helena permanece em silêncio. Manuel percebe o olhar preocupado dela e pergunta: mas então por que você ainda se importa tanto com o que ele está fazendo? Ela se vira rapidamente. Eu não estou preocupada com Fortunato. Manuel ergue uma sobrancelha. Não? Então está preocupada com quem? Maria Helena abre a boca para responder, mas trava. Eu estou preocupada com... Manuel se aproxima, curioso. Com quem, mãe? Ela desvia o olhar e procura alguma coisa para fazer, mexendo em um pano sobre a mesa. Não é nada. Eu acho melhor você ir trabalhar, meu filho. Manuel percebe que ela está escondendo alguma coisa. Agora eu fiquei ainda mais curioso. Sempre que você diz que não é nada, é porque é alguma coisa. Maria Helena tenta sorrir. Você está vendo o problema onde não existe. Vá trabalhar e deixe sua mãe cuidar das coisas daqui. Manuel ainda não está convencido. Mas e se o papai aparecer? Maria Helena respira fundo.
Eu vou ficar bem. Tem certeza? Ela segura a mão do filho. Tenho. Eu aprendi a lidar com ele. Você não precisa carregar essa preocupação comigo. Pode ir em paz, meu amor. Manuel encara a mãe por alguns segundos. Está bem. Mas se acontecer qualquer coisa, mande me chamar. Maria Helena concorda com a cabeça. Eu prometo. Manuel sai, mas leva consigo a sensação de que a mãe não contou toda a verdade. Assim que fica sozinha, Maria Helena espera alguns instantes e caminha até o quarto. Ela abre uma gaveta cuidadosamente escondida e retira seu velho diário. Ao folhear as páginas, encontra uma fotografia de Murilo Malta. Por alguns segundos, Maria Helena esquece todos os problemas. Ela toca delicadamente a fotografia e sorri. Murilo, depois de tantos anos, você está tão perto. Seus olhos ficam marejados. Mas o sorriso desaparece quando ela se lembra da noite anterior. A expressão de Fortunato volta à sua memória. Maria Helena fecha o diário rapidamente e guarda a fotografia. Não, eu não posso fazer isso. Ela respira fundo, tentando conter as lágrimas. Eu não posso colocar mais uma pessoa em perigo por causa desse sentimento. Já basta tudo que eu suportei. Maria Helena fecha a gaveta e permanece alguns segundos em silêncio, como se estivesse tentando convencer o próprio coração a esquecer o homem que nunca conseguiu esquecer. Mais tarde, ela vai até a mercearia para comprar alguns mantimentos. Na volta, carregando as sacolas, caminha distraída pelas ruas de Barro Preto, até que vê alguém vindo em sua direção. É Murilo. Maria Helena para imediatamente. As sacolas escapam de suas mãos e caem no chão. Ela fica completamente imóvel. Murilo também diminui os passos. Por um instante, os dois apenas se encaram. Maria Helena sente o coração bater acelerado. É como se todos aqueles anos tivessem desaparecido de repente. Ela volta a enxergar o homem por quem se apaixonou quando ainda era jovem. Murilo, por sua vez, observa Maria Helena com emoção. Para ele, apesar do tempo, existe alguma coisa naquele olhar que continua exatamente igual. Ele abre um sorriso. Maria Helena. Ela quase responde, mas se contém. Murilo dá mais um passo. Você está tão linda! A frase faz Maria Helena despertar daquele momento. Ela se abaixa rapidamente para recolher as sacolas. Me desculpa, mas você está enganado. Eu não te conheço. Murilo fica surpreso. Como assim não me conhece? Ele dá uma pequena risada, sem acreditar. Maria Helena, sou eu, Murilo. Ela evita olhar diretamente para ele. O senhor deve estar confundindo as coisas. Murilo percebe que existe medo por trás daquela atitude. Não pode ser. Ela olha para os lados, aflita. Você precisa ir embora. Murilo franze a testa. Por quê? Maria Helena finalmente o encara. Porque eu sou uma mulher casada e não posso ser vista conversando com outros homens. Murilo percebe que há algo muito errado. Você está com medo de alguém? Ela não responde. Maria Helena, olha para mim. Se você está infeliz, pode me contar. Ela balança a cabeça. Não, você não entende. Por favor, se afaste. Murilo tenta se aproximar, mas ela recua. Manuel se aproxima e estranha a situação. Murilo se abaixa para ajudá-la a recolher as compras, mas Manuel rapidamente se adianta. Não precisa, deixe que eu pego. Murilo para e encara o rapaz. Ao olhar para Manuel, seu semblante muda completamente. Ele fica emocionado e abre um sorriso involuntário. Manuel percebe a reação e franze a testa. Aconteceu alguma coisa? Murilo tenta disfarçar. Não, nada. Eu só estava ajudando sua mãe. Manuel observa o homem com atenção. Existe alguma coisa naquele olhar que o incomoda. Ele então segura a mão de Maria Helena. Vamos embora, mãe. Eu pedi folga para ficar com você. Maria Helena apenas concorda, ainda completamente abalada. Enquanto se afasta ao lado do filho, ela olha uma última vez para Murilo. Ele permanece parado no meio da rua. Os dois trocam um olhar silencioso.
Manuel percebe e fica ainda mais desconfiado. Depois de alguns passos, ele pergunta: Mãe. Pouco depois, os dois chegam em casa. Assim que entram, Maria Helena para. Fortunato está sentado na poltrona, em silêncio. O olhar dele está fixo na porta. Manuel imediatamente percebe o clima pesado. Papai, você já voltou. Fortunato não responde. Maria Helena dá alguns passos para dentro e então vê o objeto que está nas mãos do marido. Seu diário. O rosto dela perde completamente a cor. O que você está fazendo com isso? Fortunato ergue lentamente o diário. Eu poderia fazer a mesma pergunta. Maria Helena fica imóvel. Fortunato, esse diário é meu. Ele se levanta. Eu sei. E foi justamente por isso que resolvi ler. Manuel olha para a mãe. Mãe? O que tem nesse livro? Maria Helena tenta responder, mas não consegue. Fortunato abre o diário e retira a fotografia de Murilo. Ele segura a imagem entre os dedos e encara a esposa com um sorriso carregado de sarcasmo. Que interessante! Você passou tanto tempo dizendo que não pensava mais nele, e olha só o que eu encontro escondido dentro do seu diário. Maria Helena começa a tremer. Me devolve essa fotografia. Fortunato ergue a foto. Então é esse o homem que nunca saiu da sua cabeça. Manuel olha para a imagem e reconhece imediatamente. Seus olhos se arregalam. É ele. Maria Helena sente as pernas fraquejarem. Manuel rapidamente segura a mãe. Mãe, foi esse homem que encontramos hoje. Fortunato vira lentamente o rosto para o filho. Vocês encontraram Murilo? Maria Helena fecha os olhos, percebendo que o segredo foi descoberto. Fortunato, eu posso explicar. Ele dá uma risada amarga. Explicar? Você teve anos para explicar. Preferiu mentir. Manuel tenta intervir. Papai, você está assustando a mamãe. Fortunato olha para o filho. Fique fora disso. Depois volta a encarar Maria Helena. Você disse que não pensava nele. Disse que aquele passado estava morto. E eu descubro que guarda até uma fotografia dele como se fosse uma lembrança preciosa. Maria Helena começa a chorar. Eu não fiz nada de errado, eu só guardei uma lembrança. Fortunato perde a paciência. Uma lembrança? Ele rasga a fotografia diante dela. Você mentiu para mim, me fez de palhaço dentro da minha própria casa. Maria Helena implora. Não, por favor, eu posso explicar tudo. Fortunato joga os pedaços da fotografia no chão. Chega de palavras. Agora você vai aprender a ficar em silêncio. Ele segura o braço de Maria Helena e a conduz em direção ao quarto. Manuel tenta impedir. Solta minha mãe! Fortunato empurra o rapaz para o lado, fazendo-o perder o equilíbrio. Não se atreva a me desafiar. Manuel se recompõe e corre atrás deles. Fortunato coloca Maria Helena dentro do quarto e fecha a porta. O trinco é passado. Manuel bate na porta. Abre essa porta. Solta ela. Fortunato se vira lentamente. Está ficando corajoso demais, Manuel. Se você não abrir, eu vou denunciar você. Fortunato solta um sorriso cínico. Ah, é? E vai denunciar para quem? Ele se aproxima do rapaz. Eu sou o delegado desta cidade. Você acha mesmo que alguém vai acreditar na palavra de um rapaz contra a minha? Manuel respira fundo. Eu vou encontrar alguém que acredite. Fortunato estreita os olhos. Continue com esse desaforo e eu mesmo vou colocar você atrás das grades. Manuel fica indignado. Você não pode fazer isso só porque eu estou defendendo minha mãe. Posso fazer o que for necessário para manter minha autoridade. E você está me desacatando dentro da minha própria casa. Do outro lado da porta, Maria Helena começa a chorar. Manuel! O rapaz olha para a porta, desesperado. Mãe! Fortunato aponta para ele. Se eu descobrir que tentou ajudá-la, vai se arrepender. Sua mãe vai permanecer nesse quarto até aquele infeliz deixar Barro Preto. E se você tentar interferir, eu faço questão de colocar você na mesma cela onde estão os cangaceiros. Manuel fica em silêncio por alguns segundos. Ele olha para o rosto vermelho do pai, depois para a porta atrás da qual sua mãe está chorando.
Apesar do medo, sua expressão começa a mudar. Ele não quer mais apenas entender o segredo da família. Agora, ele quer encontrar uma maneira de salvar a própria mãe. Manuel se afasta lentamente. Ao chegar à sala, seus olhos encontram o diário que Fortunato deixou sobre a mesa. Ele pega o livro, folheia algumas páginas e percebe que ali pode estar a resposta para todas as perguntas que sempre teve. Com determinação, aperta o diário contra o peito e sussurra: "Eu vou descobrir quem é esse Murilo. E vou tirar você das mãos dele, mãe." Sem perceber, Manuel acaba de dar o primeiro passo para descobrir o maior segredo de sua própria vida. E o que ele ainda não sabe é que Murilo não é apenas o homem que Fortunato teme. Ele está prestes a descobrir que Murilo é a peça que faltava para revelar toda a verdade. No começo da noite, Manuel decide que não pode mais ficar apenas desconfiando. Com o diário de Maria Helena em mãos, ele procura Murilo pelas ruas de Barro Preto até finalmente conseguir encontrá-lo. Ao perceber a aproximação do rapaz, Murilo abre um sorriso, ainda surpreso com aquele encontro, mas logo percebe que Manuel está sério demais para uma conversa casual. "Você voltou. Aconteceu alguma coisa?" Manuel olha ao redor antes de responder. "Eu preciso conversar com o senhor, mas quero que me diga a verdade, sem rodeios." Murilo percebe a desconfiança no olhar do rapaz. "Pelo jeito, não é uma conversa qualquer. Pode falar." Manuel segura o diário com força. "Eu sei que você e minha mãe tiveram alguma coisa no passado." O sorriso de Murilo desaparece. Ele desvia o olhar e responde com cautela: "Você está enganado, Manuel." Manuel não se deixa convencer. "Não estou. E não precisa tentar esconder isso de mim." Murilo franze a testa. "Quem colocou essa ideia na sua cabeça?" Manuel ergue o diário. "Minha mãe." Murilo olha para o objeto e fica visivelmente abalado. "Onde você conseguiu isso?" Ela guardava escondido. "Meu pai encontrou e rasgou uma fotografia sua que estava dentro dele." Murilo fica em silêncio por alguns segundos. Manuel abre o diário e mostra algumas páginas. "Ela escreveu sobre você. Não foi uma vez ou outra. São páginas e mais páginas. Então não me diga que eu estou enganado." Murilo se aproxima lentamente e observa a caligrafia de Maria Helena. Seus olhos ficam marejados. "Você está errado em uma coisa." Manuel franze a testa. "Em quê?" Murilo respira fundo. "O que sua mãe e eu tivemos não foi um caso." Manuel fica confuso. "Então o que foi?" Murilo encara a fotografia que Manuel traz consigo. Foi amor. Amor de verdade. Manuel fica completamente surpreso. "Amor?" Murilo confirma com a cabeça. "Um amor que começou quando nós dois ainda éramos muito jovens." Manuel espera pela continuação. Murilo então revela: "Eu dava aulas de piano para sua mãe quando ela ainda era adolescente. No começo, era apenas meu trabalho. Eu ensinava, ela aprendia. E com o tempo, começamos a perceber que havia algo diferente entre nós." Manuel fica impressionado. "Vocês realmente se apaixonaram." Murilo sorri tristemente. "Sem perceber, eu me tornei parte da vida dela. E ela se tornou parte da minha." Por um instante, ele parece voltar ao passado. Mas algumas histórias não terminam como a gente deseja. Manuel pergunta: "Foi aí que Fortunato apareceu?" Murilo fica em silêncio. A pergunta parece tocar em uma ferida antiga. Depois de tudo o que aconteceu, sua mãe acabou se casando com ele. Manuel não entende. Mas por quê? Murilo abaixa os olhos. Porque nem sempre duas pessoas que se amam têm liberdade para escolher o próprio caminho. Manuel fica cada vez mais aflito. Mas se vocês se amavam, por que ela aceitou se casar com aquele homem? Murilo imediatamente ergue o rosto. Aquele homem? O que você quer dizer com isso? Manuel respira fundo. Eu quero dizer que Fortunato não é o homem que todo mundo pensa que ele é. Murilo fica atento. O que ele fez? Manuel começa a contar tudo. Fala das ameaças, das humilhações, da maneira como Fortunato controla a mãe e usa sua autoridade para intimidar quem ousa enfrentá-lo.
Então conta o que aconteceu naquele mesmo dia. Hoje ele encontrou o diário dela. Viu sua fotografia e ficou completamente fora de si. Rasgou a foto na frente dela e colocou minha mãe dentro do quarto. Trancou a porta. Murilo leva a mão ao rosto, chocado. Ele fez isso? Manuel continua. E ainda me ameaçou. Disse que se eu tentasse ajudá-la, ele me prenderia. Disse que minha mãe vai continuar trancada até você deixar Barro Preto. Murilo fica imóvel. Por alguns segundos não consegue responder. Eu não acredito nisso. Manuel olha para ele. Eu também não queria acreditar. Mas é a vida que minha mãe leva todos os dias. Murilo se levanta de repente. Começa a andar de um lado para o outro, completamente inquieto. Eu vim para Barro Preto pensando que ela tinha seguido a vida. Ele passa a mão pelo rosto. Eu queria apenas vê-la, de longe. Saber que estava bem. Eu jamais imaginei encontrar uma situação dessas. Manuel se aproxima. Agora você sabe. Murilo olha para ele. Eu achei que depois de tantos anos, o melhor seria não mexer no passado. Ele respira fundo. Mas se eu soubesse que ela estava vivendo assim, teria voltado muito antes. Manuel pergunta, determinado. Então, o que você pretende fazer? Murilo encara o rapaz. Eu preciso ajudá-la. Eu também. Murilo fica surpreso. Você sabe que isso pode ser perigoso. Manuel não recua. Eu sei. Mas é minha mãe. Não vou deixar ela sozinha naquela casa. Murilo observa o rapaz por alguns segundos, emocionado. Há alguma coisa naquele olhar que desperta nele uma sensação difícil de explicar. Você é muito parecido com ela. Manuel estranha. Em quê? Murilo sorri discretamente. Na coragem. Manuel aperta o diário contra o peito. Então me diga o que podemos fazer. Eu não quero apenas descobrir o passado. Quero tirar minha mãe das mãos de Fortunato. Murilo respira fundo e responde. Então vamos precisar de provas. E, principalmente, precisamos fazer Fortunato perder a proteção que ele acredita ter por ser delegado. Manuel fica determinado. Se for preciso enfrentar o meu próprio pai para salvar minha mãe, eu vou enfrentar. Murilo encara o rapaz e finalmente percebe que não está mais sozinho naquela luta. Então vamos fazer isso juntos. E, sem que Manuel ainda saiba, aquela conversa marca o início de uma aliança que pode finalmente derrubar Fortunato e trazer à tona um segredo ainda maior, um segredo que Murilo guardou durante décadas e que pode explicar por que Maria Helena foi obrigada a viver, ao lado do homem que tanto temia. Alguns dias se passam, desde que Manuel e Murilo decidiram agir. Enquanto isso, Maria Helena continua presa dentro do próprio quarto, sem saber o que aconteceu com o filho. A cada manhã, ela se aproxima da porta e tenta ouvir algum movimento pela casa, mas quase sempre encontra apenas silêncio. Manuel, meu filho, onde você está? Do outro lado, Fortunato segue sua rotina como se nada estivesse acontecendo. O delegado entra e sai de casa, conversa com moradores e mantém a postura de homem respeitado da cidade. Para ele, o desaparecimento do próprio filho parece ser apenas um problema menor. Até que certa manhã, passos firmes ecoam pela varanda. Fortunato está na sala quando ouve uma batida na porta. Ele se levanta, ajeita a roupa e abre. Seu semblante muda imediatamente. Do lado de fora está o chefe da Polícia Estadual. E, ao lado dele, estão Manuel e Murilo. Fortunato fica pálido. Por alguns segundos, não consegue dizer uma palavra. Então pergunta, tentando esconder o nervosismo. O que está acontecendo? O que esse infeliz está fazendo na minha casa? O chefe da Polícia Estadual mantém o olhar firme. Acalme-se, Fortunato. Nós viemos conversar. O delegado tenta recuperar a pose. Conversar? Então entre. Só não sei o que esse homem tem a ver com qualquer assunto da polícia. Manuel dá um passo à frente, tomado pela revolta. Para de fingir que está tudo bem.
Você sabe muito bem por que eles estão aqui. Fortunato olha para o filho com irritação. Você desaparece por dias, aparece acompanhado de um estranho e ainda entra na minha casa me acusando? Manuel não recua. Eu desapareci porque precisei encontrar uma maneira de salvar minha mãe. Fortunato fica tenso. Sua mãe está muito bem. Manuel aponta para o corredor. Então abre a porta do quarto dela. Fortunato permanece imóvel. Não tenho obrigação nenhuma de dar satisfação a você. Manuel se aproxima. Me dá a chave do quarto. Fortunato tenta usar sua autoridade. Você está me dando ordens dentro da minha própria casa. O chefe da polícia estadual intervém. Entregue a chave, Fortunato. O delegado olha para ele. Com todo respeito, senhor, essa é uma questão familiar. O chefe responde de maneira seca. Deixou de ser uma questão familiar no momento em que você usou seu cargo para manter sua esposa trancada dentro de um quarto. Fortunato engole em seco. Quem fez essa acusação? Manuel responde imediatamente. Eu fiz. E posso contar tudo o que aconteceu. O chefe da polícia estadual estende a mão. A chave. Fortunato. O delegado hesita. Ele sabe que não pode continuar desafiando o homem que está acima dele. Com raiva, tira a chave do bolso e entrega. Manuel pega a chave e corre pelo corredor. Fortunato tenta impedir. Manuel. O chefe da polícia estadual segura o olhar sobre ele. Deixe o rapaz ir. Pouco depois, a porta do quarto é aberta. Maria Helena aparece com o rosto abatido. Ao ver o filho, ela corre para seus braços. Meu filho, onde você estava? Eu pensei que alguma coisa tivesse acontecido com você. Manuel a abraça forte. Eu estou bem, mãe. E vim tirar você daqui. Maria Helena começa a chorar. Então levanta os olhos e vê Murilo. Ela leva a mão à boca. Por alguns segundos, parece não acreditar no que está diante dela. Murilo. Ele dá um passo à frente. Maria Helena. Ela permanece imóvel, emocionada. Fortunato percebe a troca de olhares e começa a perder o controle. Isso é uma afronta. O chefe da polícia estadual vira-se para ele. Não. Afronta foi o que você fez durante anos. Fortunato tenta recuperar a postura. Eu posso explicar tudo. Houve um mal-entendido. Minha esposa estava apenas descansando no quarto. Manuel encara o pai com indignação. Descansando? Você trancou ela lá dentro. Fortunato aponta para o filho. Você não sabe de nada. O chefe da polícia estadual interrompe. Eu sei o suficiente. Recebi denúncias sérias contra você e, pelo que acabei de testemunhar, elas não são apenas acusações vazias. Fortunato começa a ficar desesperado. Mas quem fez essas denúncias? Isso não é da sua conta neste momento. O que importa é que existem testemunhos e fatos que precisam ser investigados. Fortunato tenta argumentar. Eu sou delegado há anos. Tenho uma reputação. O chefe responde. E justamente por ocupar esse cargo, deveria saber que a autoridade não é licença para cometer abusos. Fortunato fica sem palavras. O chefe então anuncia. A partir de agora, você está afastado das funções e será denunciado para responder pelas acusações. Fortunato arregala os olhos. O quê? Não, o senhor não pode fazer isso comigo. Manuel observa o pai, ainda incrédulo. Finalmente você vai responder pelo que fez. Fortunato perde a cabeça. A culpa é sua. Você sempre foi contra mim. Ele avança na direção do filho. Antes que consiga chegar perto, Murilo entra na frente de Manuel. Não encosta no meu filho, seu traste. A sala inteira fica em silêncio. Fortunato paralisa. Maria Helena também fica completamente imóvel. Manuel olha para Murilo, sem entender. O quê? Murilo percebe que acabou de revelar algo que não poderia mais esconder. Maria Helena baixa lentamente a mão que ainda estava sobre a boca. Seus olhos se enchem de lágrimas. E Fortunato, pela primeira vez, não parece apenas furioso. Ele parece assustado, porque sabe que, naquele instante, o segredo que manteve escondido durante tantos anos está prestes a ser revelado. O silêncio toma conta da sala depois das palavras de Murilo.
Manuel continua olhando para ele, completamente confuso, enquanto Fortunato permanece imóvel, como se tivesse acabado de ouvir a sentença que mais temia. Maria Helena percebe que não existe mais como esconder a verdade. Com os olhos cheios de lágrimas e a voz trêmula, ela finalmente revela: ele é o seu pai. Manuel arregala os olhos. Meu pai? Maria Helena respira fundo, tentando encontrar coragem para continuar. Sim, meu filho. Murilo é o seu pai. Eu nunca consegui contar porque tinha medo do que Fortunato poderia fazer. Manuel olha para Murilo e depois para Fortunato. Então tudo isso, todos esses anos. Maria Helena começa a chorar. Quando eu descobri que estava grávida, meu pai ficou desesperado. Ele não queria que eu continuasse com Murilo. Queria afastá-lo de qualquer maneira. Murilo abaixa a cabeça, emocionado ao ouvir aquela lembrança. Maria Helena continua. Murilo tentou ficar comigo, mas meu pai colocou uma condição. Ele precisava desaparecer da nossa vida. E, para evitar que alguma coisa pior acontecesse com ele, eu fui obrigada a aceitar o casamento com Fortunato. Manuel olha para o homem que acreditava ser seu pai e começa a entender tantas situações que nunca conseguiu explicar. Então foi por isso? Maria Helena não consegue responder. Manuel se aproxima de Fortunato. Foi por isso que você sempre me tratou como se eu fosse um peso? Foi por isso que você nunca demonstrou carinho pela minha mãe? Fortunato tenta manter a postura. Não coloque palavras na minha boca. Manuel rebate. Você não precisa dizer. Eu vivi isso dentro daquela casa. Murilo então ergue a cabeça e decide revelar o restante da verdade. Ainda existe uma coisa que você precisa saber, Manuel. Fortunato imediatamente se altera. Cale a boca. Murilo não recua. Não. Durante anos você fez todo mundo acreditar em uma mentira. Agora vai ouvir a verdade. Maria Helena olha para Murilo, apreensiva. Ele continua. Quando o pai de Maria Helena descobriu quem Fortunato realmente era, ele percebeu que havia cometido um erro ao obrigá-la a se casar com esse homem. Fortunato tenta interromper. Isso é uma calúnia. Murilo aponta para ele. Você sabe que não é. Quando percebeu que poderia perder o casamento e, com isso, perder também sua posição de delegado, você fez o que sempre fez. Usou o medo para conseguir o que queria. Manuel pergunta. O que ele fez? Murilo encara Fortunato. Ele se livrou do próprio sogro. Tudo para continuar casado e preservar a posição que tinha. Naquela época, se fosse desquitado, poderia perder o cargo que tanto valorizava. Então preferiu destruir uma família inteira a perder a autoridade. Manuel fica sem reação. Maria Helena leva a mão ao peito. Meu Deus! As pernas dela não suportam mais. Ela desaba no sofá e começa a chorar desesperadamente. Eu vivi todos esses anos carregando esse peso. Manuel olha para Fortunato, tomado pela revolta. Você fez tudo isso e ainda teve coragem de se apresentar como homem de bem? Fortunato perde a paciência. Eu fiz o que precisava ser feito. Manuel avança contra ele. Você não fez o que precisava. Você destruiu a vida da minha mãe. Fortunato empurra o rapaz. Não se atreva a levantar a voz para mim. Manuel tenta se aproximar novamente, mas Murilo segura seu braço. Fortunato, tomado pela raiva, tenta partir para cima do rapaz. Murilo imediatamente agarra Fortunato e o impede. Você não vai tocar no meu filho. Fortunato se debate, furioso. Seu filho? Você aparece depois de tantos anos querendo bancar o herói? Você não passa de um banana. Murilo mantém Fortunato afastado de Manuel. Pode me chamar do que quiser. Eu sei muito bem que não estive aqui quando deveria, mas agora estou. E não vou permitir que você machuque Manuel ou Maria Helena outra vez. Fortunato consegue se desvencilhar e volta seu ódio contra Maria Helena. E tudo isso aconteceu por sua culpa. Maria Helena levanta o rosto. Fortunato continua, tomado pelo desprezo. Você nunca serviu para nada. Sempre foi fraca. Sempre precisou de alguém para pensar por você. Não passa de uma qualquer.
Maria Helena permanece em silêncio por alguns segundos, mas dessa vez não abaixa a cabeça. Ela se levanta lentamente, enxuga as lágrimas e encara o marido. Chega. Fortunato se surpreende. O quê? Maria Helena respira fundo. Você passou anos me fazendo acreditar que eu não tinha valor. Me humilhou, me ameaçou e me fez acreditar que eu precisava da sua permissão até para respirar. Mas isso acabou. Fortunato dá uma risada sarcástica. Olha só. Finalmente resolveu mostrar as garras. Maria Helena não se intimida. Eu não preciso mostrar garra para você. Eu só preciso parar de ter medo. E hoje eu não tenho mais. Fortunato estreita os olhos. Você ainda é a mesma mulher que eu conheço. Maria Helena rebate. Não. A mulher que você conhecia passou anos calada para proteger o filho. Hoje eu tenho meu filho ao meu lado, tenho Murilo aqui e tenho a verdade. E você não consegue mais esconder nada. Fortunato se aproxima com um olhar intimidador. Você está esquecendo com quem está falando. Maria Helena mantém o olhar firme. Não. Pela primeira vez eu estou lembrando exatamente com quem estou falando. Fortunato dá mais um passo. Antes que consiga se aproximar, Manuel e Murilo seguram o homem. Você não vai encostar nela. Fortunato tenta se desvencilhar. Me soltem. Eu sou o delegado. Murilo responde. Não mais. Os dois conseguem imobilizá-lo no chão enquanto o chefe da polícia estadual observa a cena. Manuel, emocionado, começa a chorar. Ele olha para Fortunato e desabafa. Como você consegue ser tão ruim? Você passou anos dizendo que era autoridade, que devia proteger as pessoas, mas não foi capaz de proteger nem a própria mulher. Fortunato tenta responder, mas Manuel continua. Você usou o seu cargo para assustar minha mãe. Usou seu nome para calar quem queria ajudá-la. E ainda teve coragem de olhar para mim e dizer que estava fazendo tudo isso pelo bem da família. As lágrimas escorrem pelo rosto do rapaz. Eu passei a vida inteira acreditando que você era meu pai. E agora descubro que o homem que realmente deveria estar ao meu lado foi obrigado a desaparecer por causa de você. Murilo olha para Manuel emocionado. Manuel aponta para Fortunato. Mas acabou. Agora você vai ter que responder por tudo. Todo mundo vai saber quem você é de verdade. Ele respira fundo e diz: Você não é o homem de respeito que fingiu ser. É um crápula que se escondeu atrás de uma farda e de um cargo durante anos. Fortunato olha ao redor e percebe que perdeu completamente o controle da situação. Maria Helena, ainda chorando, segura a mão do filho. Murilo se aproxima dos dois. Pela primeira vez, os três estão juntos diante do homem que tentou separá-los durante tantos anos. E Fortunato percebe, tarde demais, que todo o poder que usou para manter aquela família em silêncio está desaparecendo diante dos próprios olhos. Pouco depois, a notícia da queda de Fortunato se espalha rapidamente por Barro Preto. Vários moradores se aproximam da rua e ficam perplexos ao ver o delegado sendo levado pela polícia estadual. Alguns comentam entre si, enquanto outros apenas observam em silêncio, surpresos ao descobrir que o homem que durante tantos anos impôs respeito e medo, agora está sendo conduzido como um criminoso. Fortunato tenta manter a pose, mesmo completamente derrotado. Vocês ainda vão se arrepender de fazer isso comigo. Eu sou a autoridade desta cidade. Um dos policiais responde friamente. Era. Agora o senhor vai responder diante das autoridades competentes. Fortunato olha para os moradores e percebe os olhares de desprezo. Pela primeira vez, ninguém abaixa a cabeça para ele. Dentro de casa, Maria Helena permanece abraçada a Manuel. Os dois choram, mas agora são lágrimas de alívio. Manuel acaricia o rosto da mãe. Acabou, mãe. Ele não vai mais mandar na nossa vida. Maria Helena sorri entre lágrimas. Eu ainda nem consigo acreditar que finalmente estamos livres. Manuel olha para Murilo, que permanece alguns passos afastado, emocionado e inseguro. Então, estende a mão para ele. Vem, pai. Não fica aí sozinho. Murilo se aproxima lentamente. Antes de abraçar Manuel, ele respira fundo e fala com sinceridade.
Eu preciso pedir perdão a você. Eu sei que cheguei tarde demais. Durante muitos anos eu não soube o que estava acontecendo, e mesmo depois de descobrir algumas coisas, eu tive medo de interferir. Manuel sorri e responde: Você está aqui agora? É isso que importa. Murilo se emociona. Maria Helena também segura a mão do filho. E eu também preciso pedir perdão, Manuel. Eu escondi a verdade durante toda a sua vida. Fiz isso para tentar proteger você, mas sei que muitas vezes meu silêncio acabou deixando você sem respostas. Manuel abraça a mãe com força. Você não precisa mais pedir perdão, mãe. Eu sei que você fez tudo pensando em mim. E agora eu finalmente entendo por que você teve tanto medo. Maria Helena chora emocionada. Meu filho, eu tenho tanto orgulho de você. Manuel olha para ela e sorri. Eu só fiz o que qualquer filho deveria fazer. Eu não podia abandonar a mulher que sempre cuidou de mim. Murilo se aproxima dos dois. Manuel então abre os braços e chama. Agora vem você também. Essa história separou a gente por tempo demais. Murilo se junta ao abraço. Maria Helena fecha os olhos, emocionada, enquanto os três permanecem unidos. Depois de tantos anos de medo, mentiras e sofrimento, finalmente conseguem respirar sem precisar olhar por cima dos ombros. E, enquanto Fortunato deixa para trás a casa e o poder que usou para controlar aquela família, Maria Helena, Manuel e Murilo começam uma nova etapa. Dessa vez, sem segredos, sem ameaças e, principalmente, sem ninguém para impedi-los de viver como uma verdadeira família.